Hoje, 15 de dezembro de 2025, vamos falar de um dos nomes mais controversos da política brasileira nas últimas décadas: Jair Messias Bolsonaro. Onde ele está, qual é a situação jurídica e política dele e o que isso significa para o futuro da direita no Brasil. Isso aqui é importante para você entender o jogo político atual, as forças em campo e o que vem pela frente. Nos últimos meses, Bolsonaro foi condenado e começou a cumprir uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar uma tentativa de golpe após sua derrota eleitoral em 2022. Um episódio que mexeu com o Brasil e com a própria história política do país. Ele foi enviado para cumprir a pena em regime fechado após várias etapas legais e prisões intermediárias, incluindo violação de medidas e tentativa de violar a pulseira eletrônica, que levaram à sua detenção definitiva em Brasília. Nas últimas semanas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode reduzir sua pena de 27 anos para cerca de 2 anos e alguns meses, fazendo com que ele possa sair da prisão muito antes do previsto, caso o Senado e outras instâncias aprovem e modifiquem essa lei. Isso provocou protestos em várias cidades do Brasil, com milhares de pessoas nas ruas expressando opiniões contrárias à redução da pena, o que mostra como o nome de Bolsonaro ainda mobiliza a sociedade. Além da situação jurídica, Bolsonaro enfrentou questões de saúde. Exames recentes identificaram problemas médicos, 2 hérnias inguinais, e a indicação de que ele pode precisar de cirurgia para tratar essa condição enquanto está preso. Este aspecto abre um novo capítulo na narrativa, pois mexe com a percepção pública sobre sua condição pessoal e a forma como o Estado está tratando sua saúde. Um tema que pode gerar debate entre apoiadores e críticos. Mesmo preso, Bolsonaro continua sendo uma figura central para a parte expressiva da direita brasileira. Pesquisa recente mostra que ele ainda é citado como principal liderança da direita por uma parcela considerável do eleitorado. Isso levanta questões importantes. Bolsonaro ainda pode influenciar o processo eleitoral de 2026, mesmo sem poder concorrer diretamente. O seu nome pode impulsionar outros candidatos, como Flávio Bolsonaro, que já tem falado publicamente em continuar o legado político do pai. A atual situação de Bolsonaro é um reflexo de um momento de crise política profunda no Brasil. Líderes de diferentes espectros veem nele figuras antagônicas. Uns o veem como um herói perseguido injustamente, outros o veem como alguém que ultrapassou limites democráticos. O debate nas ruas, nas redes sociais e no Congresso demonstra que esse episódio está longe de ser consensual. Isso alimenta discussões sobre liberdade de expressão, Estado de Direito e politização da justiça. O futuro da direita, sem Bolsonaro? Uma das grandes perguntas agora é: se Bolsonaro não estiver na disputa em 2026, quem será o nome que representa a direita conservadora? Alguns nomes circulam, mas nenhum tem o mesmo carisma ou força de mobilização imediata que ele tinha, o que abre espaço para novas lideranças, alianças estratégicas ou até uma reorganização do campo. Então, em 15 de dezembro de 2025, Bolsonaro está preso cumprindo uma longa pena, enfrenta problemas de saúde, está no centro de um debate jurídico intenso e, ainda assim, continua influenciando o ambiente político do Brasil. Isso mostra que, mais do que nunca, a política brasileira está viva, tensa e dividida. E você, o que acha sobre a situação de Bolsonaro hoje? Ele merece redução de pena ou deve cumprir a sentença integral? Como você acha que isso vai impactar as eleições de 2026? Gostando ou não de Jair Bolsonaro, uma coisa é inegável. Nunca na história do Brasil um ex-presidente foi tratado dessa forma. Hoje, dia 15 de dezembro de 2025, Bolsonaro se encontra no centro de um dos episódios mais polêmicos da política brasileira. E o que está acontecendo levanta perguntas que vão muito além de direita ou esquerda. A pergunta é simples: isso é justiça ou é perseguição política? Bolsonaro hoje enfrenta um cenário jurídico extremamente duro, resultado de decisões que seus apoiadores consideram desproporcionais, enquanto seus críticos dizem ser consequência de seus atos. O que chama a atenção não é apenas o processo, mas a velocidade, o rigor e o peso das decisões. Enquanto isso, outros personagens políticos envolvidos em escândalos muito mais claros aos olhos do povo
seguem soltos, ativos e até sendo tratados como autoridades respeitáveis. Aqui nasce a indignação de milhões de brasileiros. Vamos ser sinceros. O brasileiro comum olha para isso e se pergunta: por que a lei pesa diferente dependendo de quem está no banco dos réus? Não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre o precedente que está sendo criado, o recado que fica para qualquer opositor do sistema, o medo silencioso que se espalha na política. Hoje é Bolsonaro, amanhã, quem será? Saúde, humanidade e silêncio da mídia. Outro ponto que revolta muita gente é o tratamento frio em relação à condição física e humana de Bolsonaro. Independentemente de posição política, estamos falando de um ex-presidente, um cidadão, um ser humano. A forma como isso é tratado por parte da mídia revela muito mais do que palavras poderiam explicar. Quando convém, a mídia grita. Quando não convém, silencia. Bolsonaro preso, mas a direita viva. Aqui está um fato incontestável. Mesmo fora do jogo eleitoral, Bolsonaro continua sendo o maior símbolo da direita brasileira. Nenhum outro nome hoje mobiliza multidões, debates e reações como ele. Isso mostra que a direita não acabou. A insatisfação popular continua. O sistema ainda não conseguiu controlar a narrativa. Eles podem tentar calar um homem, mas não conseguem calar uma ideia. O que realmente está em jogo não se trata apenas de Bolsonaro. Se trata de liberdade de expressão, limites do poder. Até onde vai a democracia? Quando decisões deixam de convencer e passam a impor, algo está errado. E é exatamente isso que faz tanta gente se perguntar: será que o Brasil ainda é uma democracia plena? Hoje, 15 de dezembro de 2025, Bolsonaro está fora da disputa política direta, mas nunca esteve tão presente no debate nacional. A forma como ele é tratado vai definir não só o futuro da direita, mas o futuro da política brasileira. Perguntas para você: isso é justiça ou perseguição? Se fosse outro político, o tratamento seria o mesmo? Você acha que o Brasil está vivendo 2 pesos e 2 medidas? Escreve aqui nos comentários. Esse debate precisa acontecer.